novos ensinos aos nossos olhos. Mas, então, estaremos em condições de compreendê-los. Tudo se faz de maneira progressiva, nada aos saltos. Apegai-vos ao tesouro do Espiritismo, que a misericórdia de Deus vos colocou nas mãos, se quiserdes realmente aprender e não apenas iludir-vos. Concluindo, o espírita deve estudar constantemente as obras de Kardec, que são o fundamento do Espiritismo, e não deixar-se levar por fascinações da vaidade ou da ambição de saber o que não pode. Deve compreender os limites da sua atual condição evolutiva, e humildemente procurar o meio de progredir. 2. O espírita perante as religiões. O Espiritismo é religião em espírito e verdade, de que Jesus falou à mulher samaritana. Dia virá em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. Mas há espíritas que não compreendem isso e negam a religião espírita. É possível tirarmos do Espiritismo a fé em Deus e a lei da caridade? Todo o problema, que tanta celeuma tem levantado entre alguns irmãos intelectuais, se resume na falta de compreensão do que seja religião. Os irmãos antirreligiosos gastam tinta e papel em quantidade por quererem provar um absurdo. Alegam que Kardec se recusou a chamar o Espiritismo de religião. Mas o próprio Kardec explicou por que o evitou. Não se recusou, mas apenas evitou chamar o Espiritismo de religião. Não queria confundir uma doutrina de luz e liberdade com as organizações dogmáticas e fanáticas do mundo religioso. Nesse caso, dirão alguns irmãos, o Espiritismo é contra as religiões. Mas isso não é verdade. O próprio Kardec declarou, como podemos ver em O que é o Espiritismo, que ele é o maior auxiliar das religiões. Acontece apenas que a religião espírita não se estrutura num sistema religioso. Hoje, depois dos grandes estudos filosóficos realizados sobre essa questão, dos fins do século passado até os nossos dias, todo homem de cultura compreende que a religião não é igreja, mas sentimento. O grande filósofo Henri Bergson ensinou que há dois tipos de religião: a social, que é dogmática e estática, e a individual, que é livre e dinâmica. Assim também pensava Henrique Pestalozzi, para quem a religião verdadeira é a moralidade. Vemos aí um dos motivos por que Kardec dizia que o Espiritismo tem consequências morais, em vez de referir-se a consequências religiosas. Hoje em dia, o codificador não teria dúvida em falar de religião, porque o conceito atual de religião é muito mais amplo. O Espiritismo tem três aspectos, como sabemos: o científico, no qual ele se apresenta como ciência de observação e investigação, tratando dos fenômenos espíritas; o filosófico, no qual procura interpretar os resultados da investigação científica e dar-nos uma visão nova do mundo; e o religioso, no qual nos ensina como aplicar, na vida prática, os princípios da filosofia espírita. Queremos, acaso, ficar apenas nos princípios, sem aplicá-los? Este livro de Miguel Vives é um manual de moral espírita, e, como vemos nas suas páginas, está inteiramente impregnado de religião. Mas, é claro, de religião em espírito e verdade, sem nenhuma sujeição em ritualismos antiquados ou reinventados, a sacerdotes ou sacramentos. O Espiritismo é a religião da moralidade, a que se referia Pestalozzi. Um dos princípios fundamentais da moral espírita, como sabemos, é a tolerância. A religião espírita, portanto, ao contrário das religiões dogmáticas e sacerdotais, que são sempre agressivas, é sumamente tolerante. Por isso mesmo, o espírita não deve atacar, criticar, menosprezar as outras religiões. Pouco importa que elas façam o contrário, a respeito do Espiritismo. O que nos cabe é respeitar todas as formas de crença que nossos irmãos da humanidade queiram adotar. Não ensinou Jesus do que são muitos os caminhos que levam ao Pai? Como pode o espírita, e compreende o espírito desse ensinamento, atacar esta ou aquela religião? Mas, se não pode atacar, se não deve criticar, no mau sentido da palavra, também,
Não pode e não deve ficar com os pés em duas canoas, dizendo-se ao mesmo tempo espírita e adepto de outra religião. Pois se temos a religião em espírito e verdade, o que havemos de fazer com uma religião formalista e dogmática? Cabe aqui a pergunta do apóstolo Paulo aos Gálatas: correis bem, quem vos impediu, para não obedecerdes à verdade? V. 7. E também o ensino evangélico de Jesus, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Todas elas auxiliam o espírito a evoluir. Mas, quando já temos o conhecimento do espírito, havemos de voltar à carne? As religiões são escolas nas quais os espíritos aprendem a verdade espiritual. Quem já passou pela escola primária e está na secundária pode frequentar ao mesmo tempo as duas. E quem já entrou no curso superior, há de voltar ao secundário. Se o Espiritismo nos ensina que o que vale é a intenção, como havemos de continuar na prática dos ritos? Se já aprendemos que Deus está no coração de cada um, como continuarmos a incensá-lo no altar? Se sabemos que os sacramentos são fórmulas exteriores, simples símbolos destinados a ensinar verdades mais profundas, e se já atingimos essas verdades, havemos de regredir à prática das fórmulas. O espírita sabe que todas as religiões têm por finalidade conduzir as criaturas humanas à compreensão da espiritualidade. Não pode condená-las, mas também não pode sujeitar-se a elas. Deve aprová-las para aqueles irmãos que ainda carecem delas. Mas, de sua parte, tem a obrigação de mostrar e exemplificar a liberdade que já alcançou, e o dever de ser fiel à verdade que encontrou. Seria justo que um escritor voltasse a soletrar o beabá? Ou que um escritor zombasse das crianças que soletram? Não foi soletrando que ele aprendeu a escrever. Assim é a posição do espírita diante das religiões. Cabe-lhe compreendê-las, mas sempre firme na sua posição de espírita. Quem não é fiel no mínimo, também não será no máximo, como nos ensina a parábola. O espírita que, para atender ao respeito humano, às convenções sociais ou até mesmo aos seus interesses particulares, torce o sentido da tolerância espírita para participar de rituais em que não mais acredita, nem pode acreditar, é infiel para consigo mesmo e para com a verdade espiritual que descobriu no Espiritismo. É infiel no mínimo, pois o que recebeu nesta vida é apenas o princípio do que deverá receber mais tarde. Não se mostrando digno desse mínimo, como poderá esperar o máximo? Recordemos ainda uma advertência de Paulo, que muito nos serve atualmente: se alguém te vir, a ti que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Cor. 8, 10. O espírita não tem apenas liberdade, mas também responsabilidade. Será responsável pelos seus exemplos perante os fracos. Ele está em condições de participar dos ídolos, ou seja, dos sacramentos e rituais das igrejas, sem se afetar pessoalmente. Mas não pode esquecer que afetará os outros. Se, pelo seu exemplo, abrir as portas do movimento espírita à infiltração de elementos formalistas, será responsável pela deformação da prática doutrinária. Essa é uma grave responsabilidade, contra a qual devemos estar sempre de atalaia. Deus nos livre de respondermos pela desfiguração da própria verdade que nos salvou do erro. Concluindo, o espírita deve respeitar todas as crenças sinceras, todas as religiões que levam a criatura ao Criador, não atacando nenhuma nem zombando das suas práticas. Mas não tem o direito de, em nome da tolerância, tornar-se cúmplice de práticas religiosas ou de ensinos teológicos que podem levar seus irmãos de volta ao passado. Todas as religiões são boas para aqueles que as aceitam e praticam com sinceridade, mas se o espírita não for sincero consigo mesmo, com a sua própria religião, quem pode acreditar nele? 3. O espírita e a cultura. O espírita tem o dever de instruir-se, de integrar-se na cultura do seu tempo. O Espírito da Verdade trouxe-nos um mandamento novo, ao declarar: espíritas,
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Kardec, por sua vez, ensinou-nos que o Espiritismo se relaciona com todas as ciências, e que só lhe foi possível aparecer, depois que elas se desenvolvem no mundo. A antiga lei, a do Velho Testamento, era a lei da justiça, dura e fria como a espada. Por isso, a Bíblia está cheia de matanças, ordenadas pelos próprios profetas. A lei renovadora do Cristo, que modificou o mundo e ainda hoje continua a transformar os nossos corações endurecidos, era a lei do amor. A nova lei, que nos veio com a nova revelação, com o Espiritismo, é a lei da instrução. Pois não é o Espiritismo nosso grande instrutor, aquele que nos lembra os ensinos evangélicos, que nos explica, que nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Não é o Espiritismo que nos consola em nossas dores e em nossos desesperos, não por uma vaga promessa, mas pelo conhecimento do nosso destino. O ensinamento do Espírito da Verdade, a que acima nos referimos, está no capítulo Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O ensinamento de Kardec, sobre a relação do Espiritismo com as ciências, está no primeiro capítulo de A Gênese. Aconselhamos a leitura de ambos, juntamente com este capítulo, para melhor e mais ampla compreensão do problema. Porque há espíritas que ainda não compreenderam quase nada do Espiritismo, e apesar de nele se encontrarem há 20, 30 ou mais anos, continuam a pensar que não precisam instruir-se. Para mim, basta fé, dizia-nos um desses irmãos, que fechava os olhos diante da luz da nova revelação. A fé, como todos sabemos, é uma necessidade. Um homem sem fé é uma criatura inútil. Nisso, também, Kardec tem muito para nos ensinar, mostrando-nos que existe a fé humana e a fé divina. Os próprios descrentes devem ter fé em alguma coisa, se quiserem ser úteis. Mas não podemos esquecer que a fé espírita não é cega, não é imposta pelos outros, não deve prevalecer apesar do absurdo em que por acaso se apoiasse. Não, nada disso. A fé espírita, como a definiu Kardec, é a fé raciocinada, ou seja, a fé iluminada pela razão. E de que luzes disporá a razão, para com ela iluminar a fé, se não tivermos instrução? A luz natural, apenas, é insuficiente para enfrentar os numerosos e complexos problemas que a descrença ilustrada do nosso tempo levanta, sem cessar, contra o Espiritismo e contra todas as formas de fé. Claro que o espírita não precisa tornar-se um sábio. Bom seria que todos o pudessem, mas isso é impossível e seria contrário à própria lei de evolução. Cada um de nós tem o seu rumo evolutivo a seguir, na fase em que nos encontramos. Mas, se o espírita não precisa ser sábio, também não deve ser ignorante. Como vai ele sustentar a sua fé, e com ela auxiliar os que sofrem a cegueira do ateísmo, do materialismo, ou mesmo da simples dúvida? Com artigos de fé, ninguém mais convence ninguém da verdade espiritual. Estamos na idade da razão, na fase racional da evolução humana. Temos de alicerçar a nossa fé no conhecimento, se quisermos que ela seja uma luz para todos, e não apenas uma lamparina de uso particular. Assim, vemos que o mandamento do Espírito da Verdade, instruí-vos, está diretamente ligado ao mandamento de Cristo, amai-vos. Pois, se nos amamos, é claro que desejamos a salvação da fé para todos, e consequentemente não podemos fechar-nos em nossa cômoda ignorância, nessa beatitude da ignorância, que caracterizou tantos beatos do passado. Não há lugar para beatos no Espiritismo. Os que nele quiserem permanecer deverão instruir-se, libertando-se de suas falsas ideias, de seus conceitos antiquados, de seus erros. Sem instrução não podemos cumprir o mandamento do amor ao próximo e do amor a Deus. Pois como amar a Deus sem compreendê-lo, sem ter ideia da sua grandeza e da sua natureza inteligente? E como amar o próximo sem ajudá-lo a instruir-se, a esclarecer-se, a libertar-se das superstições, das mentiras, dos falsos juízos?
Todo espírita pode e deve instruir-se. Cada coisa vem a seu tempo, e portanto de acordo com a sua época. Na antiguidade bíblica, os meios de instrução eram quase nulos e os conhecimentos muito reduzidos. Deus nos mandou então a lei fria da justiça, e por ela o profeta Elias fez passar a fio de espada os sacerdotes inimigos. No tempo de Jesus, num mundo mais evoluído, em que o homem se beneficiava com maior conhecimento e mais ampla compreensão das coisas, Deus nos mandou a lei ardente do amor, e os apóstolos a ensinaram a todos os povos, dando seu suor, seu sangue e sua vida por amor a todos. Nos tempos atuais, após o chamado século XVIII, Deus nos manda a lei de instrução, e os espíritos devem cumpri-la, para ajudar a Terra a subir na escala dos mundos. Hoje, a instrução se difunde na Terra por todos os meios, e o espírita só não se instruirá se não quiser. É evidente que cada qual tem a sua própria medida. Uns poderão instruir-se mais, outros, menos. Uns terão grandes possibilidades e chegarão até as cátedras da sabedoria mundana, para iluminá-las com a sabedoria divina do Espiritismo. Outros disporão de pequenas possibilidades, e aprenderão o suficiente para ensinar aos que sabem menos. As instituições espíritas, por sua vez, devem tornar-se verdadeiras casas de instrução, não apenas evangélica e doutrinária, mas de cultura geral. Os centros podem manter escolas superiores e fundar universidades. Porque a universidade espírita é a nova luz que deve raiar no mundo da cultura. Muitos dizem que não devemos criar uma espécie de cultura isolada, através de escolas que separem os espíritas dos outros. Mas a escola espírita não será nem poderá ser sectária. Será a escola de todos, oferecendo a todos a nova cultura que o Espiritismo vem implantar na Terra. As escolas do mundo, como sabemos, ensinam o materialismo, ao lado do dogmatismo religioso. Difundem conhecimentos e superstições em mistura, semeando o ateísmo. A essa cultura que leva à cegueira espiritual é que os espíritas devem confiar os seus filhos e às gerações futuras. Não. É dever dos espíritas, como foi dever dos judeus no seu tempo e dever dos cristãos no seu tempo, criar uma nova modalidade de instrução e preparar o mundo para uma nova cultura. E isso só pode ser feito através da escola espírita, que não desvirtuará o conhecimento humano em favor do materialismo ou do dogmatismo religioso, mas o iluminará com a verdadeira luz do conhecimento espiritual. A enorme facilidade de difusão da cultura, que caracteriza o nosso tempo, pode ser um meio de envenenar e perverter gerações, como aconteceu em vários países, levados à desumanização e à brutalidade, diante dos nossos olhos, ou pode ser um meio de esclarecer e orientar gerações, como faz o Espiritismo com os que dele se aproximam. Teremos o direito de deixar que se processe o envenenamento coletivo? Não, pois temos em mãos o tesouro da cultura espírita, e o nosso dever de amor e fraternidade é distribuí-lo a todos. Concluindo, o espírita não tem o direito de acomodar-se na poltrona da fé ingênua e simplória. Seu dever é estudar e esclarecer-se quanto aos princípios da sua própria doutrina. A fé raciocinada exige o desenvolvimento das potencialidades da razão, o que só pode ser feito através da instrução. Para amar e auxiliar o próximo, o espírita não pode estacionar na ignorância, precisa aprender, adquirir conhecimentos, instruir-se. 4. O espírita e a política. O Espiritismo é a política do amor. Ligando os homens entre si, na terra, e os homens com os espíritos, entre a terra e o espaço, ele realiza a maior e a mais bela política de todos os tempos, para a boa administração das riquezas públicas do espírito. Mas, sempre que possível, o espírita pode e deve dar, à política do mundo, a ajuda divina da política do céu. A palavra política vem do grego, polis, que quer dizer cidade, e significa a arte de governar e administrar a cidade. Como sabemos, as cidades gregas eram estados. Assim, política é a arte de governar o estado e administrar as riquezas públicas.
Pode o espírita ficar alheio a um problema como esse, que afeta toda a coletividade? Não. O próprio espiritismo, como dissemos acima, é uma política superior, aplicada não apenas à cidade do mundo, mas também à cidade celeste e às relações entre as duas cidades. O espírita, portanto, é político, no bom e exato sentido da palavra. Mas a sua política não é nem pode ser feita de intrigas, de golpes, de negaços, de manobras. Só pode ser feita de amor, compreensão, fraternidade e luz. Por isso, os espíritas, em geral, são estranhos à política do mundo. Detestam o ambiente de mesquinhez e interesseiro em que se processam as manobras políticas. E não admitem que o espiritismo seja envolvido na política, com o que fazem muito bem. Os poucos espíritas que se tornam políticos mundanos, se são realmente sinceros e firmes na sua fé, enfrentam duras dificuldades e terríveis sofrimentos. Por que não pode um espírita sincero respirar com naturalidade no ambiente pesado e malsão da política mundana? Os que se adaptam a esse ambiente são dignos de piedade, pois sacrificam a mais bela oportunidade de aperfeiçoamento espiritual que Deus lhes concede, em troca do prato de lentilhas dos interesses mundanos. Breve passa a vida presente desses irmãos, pois breve é a nossa vida na terra. E ao entrar na vida espiritual eles vão lamentar o tempo perdido e oportunidade desperdiçada. Bem disse o Cristo, o meu reino ainda não é deste mundo. Porque um dia o será. Quando passar esta época de transição, e a humanidade entrar na fase de regeneração de que nos falam o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o reino do Cristo começará a afirmar-se entre os homens. Uma humanidade que se regenera está a caminho do céu. As leis mundanas começarão a modificar-se, influenciadas pelas leis divinas. Kardec estuda esse problema com a ajuda dos espíritos, ao tratar da influência do espiritismo na legislação do mundo. Quando isso acontecer, os espíritas não mais precisarão abster-se da política, mas, pelo contrário, deverão integrar-se nela, para auxiliá-la a evoluir mais rapidamente. Até lá, porém, ainda há muito tempo a correr. E os espíritos deverão, por muitos anos ainda, manter-se de atalaia quanto às fascinações e os perigos da política. Devem pôr, sobretudo, o maior cuidado em evitar as infiltrações políticas nas sociedades espíritas, particularmente nos centros espíritas, que devem ser casa de oração e de paz, de amor e fraternidade. Como conciliar essas luzes celestes com os ódios, as intrigas, as disputas mesquinhas da política? Atualmente, os centros espíritas que se deixam levar pela política estão preferindo César a Deus. Estão, na verdade, desvirtuando as suas funções, desviando-se dos caminhos árduos do espírito e mergulhando no caminho largo e fácil das comodidades materiais. Infelizes dos irmãos que não percebem isto e se deixam fascinar pelas facilidades ilusórias da política mundana. Bem caro pagarão na vida espiritual. O argumento principal dos espíritas fascinados pela política é o de que não podemos entregar aos maus a direção da vida pública. Mas quem lhes deu o direito de se julgarem melhores do que os outros? O simples fato de haverem aceitado o espiritismo não lhes confere esse direito. O espiritismo é o remédio para os males do mundo. Quantas vezes nós, os espíritas, nada mais somos do que as partes enfermas do mundo, submetidas à medicação do espiritismo. O espírita deve ser suficientemente humilde para não se acreditar capaz de reformar o mundo e transformar a sociedade, pela sua simples participação na vida política. Se não o for, estará sujeito a muitos enganos. E principalmente estará exposto à influência mistificadora de espíritos perversos, que sempre se aproveitam das nossas pretensões vaidosas, para nos transformarem em seus instrumentos. Tomemos o nosso remédio espírita, curando-nos primeiro, para depois auxiliarmos os outros a se curarem. E que Deus nos permita uma cura rápida, apesar de nossos muitos males, às vezes crônicos,
velhos de muitas encarnações. Nem por isso, entretanto, o espírita deve abster-se dos seus deveres políticos. Muito pelo contrário, esses deveres devem ser cumpridos escrupulosamente pelos espíritas. Lavar as mãos na bacia de Pilatos não é atitude a assumir. Mas cumprir os deveres políticos é coisa bem diferente de entregar-se à vida política. Para cumprir aqueles, basta-nos observar as leis, comparecer aos pleitos eleitorais, votando com um pensamento elevado e sem paixões, apoiar, com bons argumentos, e quando possível com a ajuda prática, as boas causas, defender os oprimidos, livrar-se sempre de apoiar as causas más, injustas, prejudiciais à coletividade, e livrar-se principalmente de compromissos com os crimes políticos, seja em benefício próprio ou de outros, e mais ainda com a pretensão absurda de beneficiar o espiritismo ou instituições espíritas. Para entregar-se à vida política, é necessário envolver-se em todas as suas complicações, em todas as suas mazelas atuais. A política do mundo é feita, ainda, da paixão pelas coisas mundanas, particularmente a paixão do poder, que embriaga a vaidade humana. O espírita tem outra política a executar, a da humildade, que identifica o homem com os infelizes, os sofredores do mundo, e não o leva para as altas posições terrenas, mas para os postos de socorro da caridade cristã. No meu reino, disse o Cristo, os maiores são os que servem. O primeiro dever político do espírita é servir. E para servir ele não precisa de cargos em partidos políticos, de cargos ou postos na administração pública. Basta-lhe o senso espírita da caridade, em todas as suas formas, segundo ensina o Espiritismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que melhor política pode existir do que essa? Pois é essa política espírita e, portanto, a política de todo espírita sincero. Jesus não precisou da política romana ou da política judaica, para cumprir a mais bela e mais eficaz de todas as missões políticas já realizadas no planeta. Kardec não precisou da política francesa, para implantar na França e no mundo a política de amor do espiritismo. O espírita, quando levado à vida pública por circunstâncias independentes da sua vontade pessoal, não deve esquivar-se ao cumprimento dos seus deveres, mas deve estar no cargo como um administrador consciente de bens alheios, empenhado na prática do amor e da justiça. Nunca deve empenhar-se em disputas políticas que dividem as criaturas e semeiam o ódio. Nem deve admitir, para agradar ao partido ou à administração que foi levado a servir, nenhum ato de injustiça para os que pertençam a facções contrárias. Concluindo, o espírita, desde o momento em que aceitou conscientemente o espiritismo, alistou-se na política do amor universal. Seu único partido é do reino de Deus, e sua plataforma política é o Sermão da Montanha. Caso seja levado a cargos públicos, chamado a qualquer atividade política do mundo, não deve esquecer a sua qualidade de espírita, e tudo há de fazer para que a luz que nele há não sejam trevas. Amor e caridade devem constituir as suas armas políticas, mesmo que isso lhe custe a oposição dos próprios companheiros, pois é melhor estar só com a verdade do que estar acompanhado pela mentira. 5. O espírita e a questão sexual. Os homens fizeram do sexo um motivo de escândalo. Tornaram o sexo uma coisa impura e repelente. Mas o sexo é uma manifestação do poder criador, das forças produtivas da natureza. O espírita não pode encarar a questão sexual como assunto proibido. O sexo é a própria dialética da criação e existe em todos os reinos da natureza. O paganismo chegou a fazer do sexo motivo de adoração. Os povos primitivos revelam grande respeito e assumem atitude religiosa diante do sexo. Mas para esses povos, ainda bem próximos da natureza, o sexo não está sujeito aos desregramentos, aos abusos e ao aviltamento do mundo civilizado. O cristianismo condenou o sexo e fez dele a fonte de toda a perdição. Mas o espiritismo reconsidera a questão,
colocando-se um meio termo entre os exageros pagãos e cristãos. O espírita sabe que o sexo é um grande campo de experiências para o espírito em evolução, e que é através dele que a lei de reencarnação se processa, na vida terrena. Como, pois, considerá-lo impuro e repelente? Em O Livro dos Espíritos, Kardec comenta: os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Como vemos, o sexo é considerado pelo Espiritismo no seu justo lugar, como um meio de evolução espiritual. O espírita, por isso mesmo, não pode continuar a encarar o sexo como faz o comum dos homens. Não pode abusar do sexo, nem desprezá-lo. Deve antes considerar o seu valor e a sua importância no processo da evolução. Ainda existe, no meio espírita, muita prevenção contra os assuntos sexuais. Mas é necessário que essa prevenção seja afastada, através de uma compreensão mais precisa do problema. Não há motivo para fazer-se do sexo um assunto tabu, mas também não se deve exagerar nesse terreno, pois muitas criaturas se escandalizariam. Devemos lembrar-nos de que, por milhares de anos, através de gerações e gerações sucessivas, o sexo foi considerado, na civilização cristã em que nascemos e vivemos, um campo de depravação, de perdição das criaturas. A simples palavra sexo provoca em muita gente uma situação de ambivalência, interesse oculto e repulsa instintiva. Por isso mesmo, a educação sexual deve ser encarada seriamente nos meios espíritas e não pode ser deixada à margem da pedagogia espírita. A maior dificuldade para a questão sexual está no lar, na vida familiar. Os pais espíritas não sabem, em geral, como preparar os seus filhos para a chamada revelação do sexo. O regime do silêncio continua a imperar em nossos lares, criando maiores dificuldades para a solução do problema. A simples proibição do assunto gera um clima de mistério em torno da questão sexual, aumentando os motivos de desequilíbrio para os adolescentes. Os pais, por sua vez, sofrem também de inibições decorrentes de um sistema errado de educação, a que estiveram sujeitos. Na família, a atitude mais acertada é a de não se responder com mentiras doiradas às indagações das crianças sobre questões sexuais. Mas não se deve, também, responder de maneira crua. Seria uma imprudência querermos sair de um sistema de tabus para uma situação de franqueza rude. Há muitas maneiras de fazer a criança sentir que o problema sexual não é mais nem menos importante do que os demais. Cada mãe ou pai tem de descobrir a maneira mais conveniente ao seu meio familiar. A regra mais certa é a resposta verdadeira, de maneira indireta. Se a criança perguntar, como a gente nasce? Deve-se responder, por exemplo, da mesma maneira que os gatinhos. Começando assim, a pouco e pouco os próprios pais vão descobrindo a técnica de vencer as dificuldades, sem empair os filhos com lendas e mentiras que criaram um ambiente de citação perigosa. Nas escolas espíritas, o problema deve ser colocado com o mesmo cuidado, pois a situação é ainda mais melindrosa. As crianças de uma classe pertencem a diversas famílias, com diferentes costumes. É perigosa a chamada atitude científica, geralmente seguida, nos ginásios, pelos professores de ciências. A frieza científica não leva em consideração as sutilezas psicológicas. O ideal é que o assunto seja discutido previamente em reuniões pedagógicas, entre os professores de ciências, de psicologia, de moral, e orientador pedagógico. Na verdade, o problema é mais de pedagogia do que de ciências. O bom pedagogo saberá conduzi-lo com o tato necessário, sem produzir choques perigosos e sem permitir que o assunto caia novamente no plano do mistério. Quanto aos jovens, devem promover cursos e seminários a respeito, sempre com a assistência de um professor experimentado, de moral ilibada e reconhecido bom senso.
Os jovens têm grande necessidade de boa orientação sexual, pois estão na fase de maior manifestação dessas exigências, e, se não forem bem orientados, poderão cair em lamentáveis complicações. O jovem espírita, embora esclarecido pela doutrina, não está menos sujeito a desequilíbrios sexuais. Sabemos que esses desequilíbrios têm duas fontes principais: os abusos e vícios do passado, em encarnações desregradas, e as influências de entidades perigosas, muitas vezes ligadas aos jovens pelo passado delituoso. Por isso mesmo, o problema só pode ser tratado de maneira elevada, com grande senso de responsabilidade. Os médicos espíritas podem ser grandes auxiliares das mocidades espíritas nesse setor. Quanto aos espíritas adultos, não estão menos livres do que os jovens. São vítimas de uma educação defeituosa, de um ambiente moral dominado pela hipocrisia em matéria sexual, e trazem às vezes agravadas por esse ambiente as heranças do passado. Precisam acostumar-se, no meio espírita, a encarar o problema sexual de maneira séria, evitando as atitudes negativas, que dão entrada às influências perigosas. Encarando o sexo sem malícia, como uma função natural e uma necessidade vital, o espírito ao mesmo tempo se corrige e modifica o ambiente em que vive, afastando do mesmo os espíritos viciosos e maliciosos, que não mais encontram pasto para os seus abusos. O melhor meio de afugentar esses espíritos, e de encaminhá-los também em uma reforma íntima, é a criação de uma atitude pessoal de respeito pelos problemas sexuais e o cultivo de um ambiente de compreensão elevada no lar. Essa mesma atitude deve ser levada para os ambientes de trabalho, por mais contaminados que eles se apresentem. O espírita não deve fugir espavorido diante das conversas impróprias, pois com isso demonstraria incompreensão do problema e provocaria maior interesse dos outros em perturbá-los. Mas não deve, também, estimular essas conversas, com sua participação ativa. Sua atitude deve ser de completa naturalidade, de quem conhece o problema e não se espanta com as conversas de mau gosto, mas também de quem não acha motivos para alimentar essas conversas e delas participar. Sempre que possível, e com senso de oportunidade, ele deve procurar mudar os rumos da conversa, para assuntos mais aproveitáveis, ou mesmo para os aspectos sérios do delicado problema sexual. A mente viciosa se compraz nas conversas deletérias, nas imagens grotescas, nas expressões desrespeitosas. Escandalizar-se diante dessas coisas, ou repeli-las com violência, é sempre prejudicial e anticaridoso, pois essas pessoas são as que mais necessitam de amparo e orientação. O mais certo é procurar um meio de ajudá-las a se libertarem dessa viciação. E o meio mais eficaz é orientar a conversação viciosa para aspectos graves, como as consequências dos vícios, as situações dolorosas em que se encontram pessoas conhecidas, e a conveniência de tratar-se o sexo com respeito devido às forças criadoras da natureza. Nos casos dolorosos de inversão sexual, o espírita vê-se geralmente em dificuldade. O mais certo é apelar para os conhecimentos doutrinários e para o poder da prece, ajudar o irmão desequilibrado a lutar corajosamente para sua própria recuperação, procurando corrigir a mente viciosa e manter-se o mais possível em atitude de quem espera e confia na ajuda dos espíritos superiores. Trabalhos mediúnicos podem favorecer grandemente esses casos, quando realizados com médiuns sérios, conscientes de sua responsabilidade de reta moral. Não se dispondo de elementos assim, de absoluta confiança, é melhor abster-se desses trabalhos, insistindo na educação progressiva do irmão infeliz, através de preces, leituras e estudos, conversações construtivas e passes espirituais, aplicados de maneira metódica, em dias e horas certas. Se o irmão enfermo colaborar, com sua boa vontade, os resultados positivos logo se farão sentir, porque ninguém está condenado ao vício e ao desequilíbrio, a não ser pela sua própria vontade ou falta de vontade para reagir.
Nosso destino está vinculado à maneira pela qual encaramos o sexo. Bastaria isso para nos mostrar a importância do problema. Inútil querermos fugir a ele. O necessário é modificarmos profundamente as velhas e viciosas atitudes que trazemos do passado e que encontramos de novo na sociedade terrena, ainda pesadamente esmagada pelas suas próprias imperfeições. Encaremos o sexo como uma manifestação do poder criador, tratando-o com o devido respeito, e mudaremos a nós mesmos, os outros e a sociedade em que vivemos. O espírita deve ser o elemento sempre apto a promover essa mudança, e nunca um acomodado às situações viciosas que dominam as criaturas e as escravizam, por toda parte, na terra e no espaço. Concluindo, o problema sexual deve ser encarado pelo espírita com naturalidade, em face da naturalidade da função criadora. O sexo deve ser considerado como fonte de força, vida e equilíbrio, devendo por isso mesmo ser respeitado e não aviltado. Entre o desregramento do pagão e o preconceito do cristão dogmático, o espírita deve manter-se no equilíbrio da compreensão exata do valor do sexo. As fontes da vida não podem ser desrespeitadas e afrontadas pela malícia e impureza dos homens. 6. O espírita e o mundo atual. A Terra está passando por um período crítico de crescimento. Nosso pequenino mundo, fechado em concepções mesquinhas e acanhados limites, amadurece para o infinito. Suas fronteiras se abrem em todas as direções. Estamos às vésperas de uma nova terra e um novo céu, segundo as expressões do Apocalipse. O Espiritismo veio para ajudar a Terra nessa transição. Procuremos, pois, compreender a nossa responsabilidade de espíritas, em todos os setores da vida contemporânea. Não somos espíritas por acaso, nem porque precisamos do auxílio dos espíritos para a solução dos nossos problemas terrenos. Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual graves responsabilidades para esta hora do mundo. Ajudemo-nos a nós mesmos, ampliando a nossa compreensão do sentido e da natureza do espiritismo, de sua importante missão na Terra. E ajudemos o espiritismo a cumpri-la. O mundo atual está cheio de problemas e conflitos. O crescimento da população, o desenvolvimento econômico, o progresso científico, o aprimoramento técnico e a profunda modificação das concepções da vida e do homem colocam-nos diante de uma situação de assustadora instabilidade. As velhas religiões sentem-se abaladas até o mais fundo dos seus alicerces. Ameaçam ruir, ao impacto do avanço científico e da propagação do ceticismo. Descrentes dos velhos dogmas, os homens se voltam para a febre dos instintos, numa inútil tentativa de regressar à irresponsabilidade animal. O espírita não escapa a essa explosão do instinto. Mas o espiritismo não é uma velha religião nem uma concepção superada. É uma doutrina nova, que apareceu precisamente para alicerçar o futuro. Suas bases não são dogmáticas, mas científicas, experimentais. Sua estrutura não é teológica, mas filosófica, apoiada na lógica mais rigorosa. Sua finalidade religiosa não se define pelas promessas e as ameaças da teologia, mas pela consciência da liberdade humana e da responsabilidade espiritual de cada indivíduo, sujeita ao controle natural da lei de causa e efeito. O espírita não tem o direito de tremer e apavorar-se, nem de fugir aos seus deveres e entregar-se aos instintos. Seu dever é um só: lutar pela implantação do reino de Deus na Terra. Mas como lutar? Este livrinho procurou indicar, aos espíritas, várias maneiras de proceder nas circunstâncias da vida em face dos múltiplos problemas da hora presente. Não se trata de oferecer um manual, com regras uniformes e rígidas, mas de apresentar o esboço de um roteiro, com base na experiência pessoal dos autores e na inspiração dos espíritos que auxiliaram-nos a escrever estas páginas. A luta do espírito é incessante. As suas frentes de batalha começam no seu próprio íntimo e vão até os extremos limites do mundo exterior. Mas o espírita não está só,
pois conta com auxílio constante dos Espíritos do Senhor, que presidem a propagação e ao desenvolvimento do Espiritismo na Terra. A maioria dos espíritas chegaram ao Espiritismo tangidos pela dor, pelo sofrimento físico e moral, pela angústia de problemas e situações insolúveis. Mas, uma vez integrados na doutrina, não podem e não devem continuar com as preocupações pessoais que motivaram a sua transformação conceptual. O Espiritismo lhes abriu a mente para uma compreensão inteiramente nova da realidade. É necessário que todos os espíritas procurem alimentar cada vez mais essa nova compreensão da vida e do mundo, através do estudo e da meditação. É necessário também que aprendam a usar a poderosa arma da prece, tão desmoralizada pelo automatismo habitual a que as religiões formalistas a relegaram. A prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec, como proclamou Leon Denis e como acentuou Miguel Vives. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. A própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. O pensamento empregado na prece leva ainda o cargo e motiva dos mais puros e profundos sentimentos. O espírita já não pode duvidar do poder da prece, pregado pelo Espiritismo. Quando alguns mestres ocultistas ou espíritas desavisados chamarem a prece de muleta, o espírita convicto deve lembrar que o Cristo também a usava e também a ensinou. Abençoada muleta é essa, que o próprio mestre dos mestres não jogou à margem do caminho, em sua luminosa passagem pela terra. O espírita sabe que a morte não existe, que a dor não é uma vingança dos deuses ou um castigo de Deus, mas uma força de equilíbrio e uma lei de educação, como explicou Leon Denis. Sabe que a vida terrena é apenas um período de provas e expiações, em que o espírito imortal se aprimora, com vistas à vida verdadeira, que é a espiritual. Os problemas angustiantes do mundo atual não podem perturbá-lo. Ele está amparado, não numa fortaleza perecível, mas na segurança dinâmica da compreensão, do apercebimento constante da realidade viva que o rodeia e de que ele mesmo é parte integrante. As mudanças incessantes das coisas, que nos revelam a instabilidade do mundo, já não podem assustar o espírita, que conhece a lei de evolução. Como pode ele inquietar-se ou angustiar-se, diante do mundo atual? O Espiritismo lhe ensina e demonstra que este mundo em que agora nos encontramos, longe de nos ameaçar com morte e destruição, acena-nos com a ressurreição e vida nova. O espírita tem de enfrentar o mundo atual com a confiança que o Espiritismo lhe dá, essa confiança racional em Deus e nas suas leis admiráveis, que regem as constelações atômicas no seio da matéria e as constelações astrais no seio do infinito. O espírita não teme, porque conhece o processo da vida, em seus múltiplos aspectos, e sabe que o mal é um fenômeno relativo, que caracteriza os mundos inferiores. Sobre a sua cabeça rodam diariamente os mundos superiores, que o esperam na distância e que os próprios materialistas hoje procuram atingir com os seus foguetes e as suas sondas espaciais. Não são, portanto, mundos utópicos, ilusórios, mas realidades concretas do universo visível. Confiante em Deus, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, poder supremo e indefinível, a que as religiões dogmáticas deram aparência errônea da própria criatura humana o espírita não tem o que temer, desde que procure seguir os princípios sublimes da sua doutrina. Deus é amor, escreveu o apóstolo João. Deus é a fonte do bem e da beleza, como afirmava Platão. Deus é aquela necessidade lógica que se referia a Descartes, que não podemos tirar do universo sem que o universo se desfaça. O espírita sabe que não tem apenas crenças, pois possui conhecimentos. E quem conhece não teme, pois só um desconhecido nos apavora. O mundo atual é o campo de batalha do espírita.
Mas é também a sua oficina, aquela oficina em que ele forja um mundo novo. Dia a dia ele deve bater a bigorna do futuro. A cada dia que passa, um pouco do trabalho estará feito. O Espírito é o construtor do seu próprio futuro e o auxiliar de Deus na construção do futuro do mundo. Se o Espírito recuar, se temer, se vacilar, pode comprometer a grande obra. Nada lhe deve perturbar o trabalho, na turbulenta mas promissora oficina do mundo atual. Concluindo, o Espírito é o consciente construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e de vida espiritual no espaço. Sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade, que a nova revelação lhe deu, seu dever de enfrentar as dificuldades atuais, e transformá-las em novas oportunidades de progresso, não pode ser esquecido um momento sequer. Espíritas, cumpramos o nosso dever. O livro cristão é o alimento da vida eterna. André Luiz. Fim.